diferente na aplicação. Mas você, como um gestor de sucesso, qual seria o conselho que você poderia dar a um empresário? Um conselho geral que pudesse ser usado no máximo de áreas possíveis. Então, vou voltar um pouco ao que eu falei anteriormente, porque esse ponto para mim é fundamental e foi assim que eu fiz. Como eu falei lá atrás, eu entrei na DataSul, ainda novinho, como estagiário, e lá aprendi alguns conceitos e tive a oportunidade de poder estruturar a minha forma de trabalho, o meu método de trabalho. Depois, por todas as empresas que eu passei, eu fui fazendo nesse formato, claro que adaptado à realidade de cada empresa, mas o que eu acredito é isso, é você conseguir estruturar um plano onde você define aonde você quer chegar, consegue desdobrar esse plano ao longo do tempo para saber o que você precisa entregar em cada pedacinho de tempo ali para chegar no final da jornada, entregando o que você se predispôs a entregar e estabelecendo uma relação ganha-ganha com as pessoas, com os funcionários que estão envolvidos, com os fornecedores que estão envolvidos, com, como a gente chama, os stakeholders que estão envolvidos. Se você conseguir estabelecer uma relação ganha-ganha com quem está envolvido e conseguir conduzir o pessoal para que o plano seja cumprido, a probabilidade de dar certo é muito alta. Então, seja um restaurante, seja uma lavanderia, seja o estabelecimento que for, é importante que você consiga fazer isso para que você possa extrair o melhor da pessoa, para que a pessoa te entregue de coração o que ela tem de melhor. Para ela te entregar de coração o que ela tem de melhor, você precisa que ela esteja satisfeita ali trabalhando com você. Os negócios são feitos de pessoas. Então, são as pessoas que vão fazer o negócio se movimentar. E para o negócio se movimentar, ela tem que sentir que o que ela entrega, ela tem de retorno. Então, fazendo dessa forma que ela se sinta valorizada, que ela se sinta respeitada, que ela se sinta compartilhando, como se ela fosse sócio daquela empresa, compartilhando do resultado da empresa, ela faz parte daquilo. A probabilidade é muito maior, porque ela vai se sentir parte da construção. É aquela relação, quanto mais a empresa ganha, mais eu ganho. Sim. Só que não adianta você colocar desse jeito, porque às vezes a pessoa nem compreende aquilo. Você tem que dizer o que ela tem que fazer, que isso vai resultar na empresa ganhar mais. Você que é o estrategista sabe que se ela fizer a entrega X, a empresa vai ganhar mais. E ela fazendo a entrega X, ela vai ganhar mais. Então é uma consequência direta do que você está fazendo. Então eu já consegui implementar isso em algumas empresas que eu passei. Na Serrede, que foi uma empresa que a gente fez um turnaround muito importante lá. Era uma empresa com 10 anos de existência, que tinha prejuízos recorrentes muito grandes e que a gente conseguiu fazer um processo em que mudou completamente a quantidade de... É uma empresa de telecom com uma atividade massiva na rua, eram 20 mil funcionários, 16 mil externos. A gente conseguiu sair que essas pessoas tinham uma média de 4 atividades e meia por dia, pulou para 7 atividades e meia, e a empresa conseguiu chegar num resultado equilibrado, o que historicamente nunca tinha acontecido, com as pessoas ganhando mais, com as pessoas mais felizes, com essa vinculação da remuneração variável que foi implementada ali com esse conceito, para que as pessoas pudessem prosperar nas suas vidas pessoais, que a pessoa está ali trabalhando e ela quer também prosperar na sua vida pessoal. Então, você precisa estabelecer essa relação para que todo mundo saia ganhando. E investir na pessoa também, às vezes pagar um curso para ela, um curso de vendas melhor, um treinamento de vendas ou um treinamento de comunicação. Você consegue ver muito, por exemplo, nos shoppings, né? Você vai no shopping, tem os vendedores mais empenhados. Porra, com certeza vão acabar vendendo mais. E você vê aquela galera lá que tá lá dentro, aí fica mexendo no celular, aí chega e vai te atender. Pô, você fica olhando, aquela loja ali tá sempre vazia. Então a pessoa, quando ela tá mais proativa, né, a te entregar resultado, é diferente. Sim, na Serrede especificamente, pegando esse exemplo já que eu falei dela, tinha uma questão que cada atendente desse de rua, que é quem vai na sua casa para instalar internet, TV, telefone, esse tipo de coisa, eles tinham um carro alugado. E muitas vezes muitos deles não tratavam tão bem do carro alugado. E tinha uma regra que ele não podia usar o carro alugado fora do trabalho.
Mas aí você incentiva a pessoa a estudar. Aí a pessoa sai do trabalho, vai para a faculdade e você pune a pessoa porque ela usou o carro para ir para a faculdade. É uma esquizofrenia, não faz o menor sentido. E aí você tem um esquema de monitoramento gigantesco para saber se a pessoa está usando o carro fora do trabalho ou não, gastando dinheiro com isso. Então a gente implementou ali fomentou, né, o carro agregado, ou seja, o cara usava o carro dele para trabalhar. E aí a gente conseguiu fazer parceria com empresas que vendem automóveis para ele comprar o carro em 60 vezes sem entrada, e o que ele ganhava para trabalhar com o carro era mais do que o que ele ganhava da empresa para trabalhar com o carro, era mais do que o que ele pagava na prestação. Ou seja, ele ficou super grato que ele conseguiu comprar um carro zero, nunca teve um carro zero, e ele podia usar o carro depois do expediente do jeito que ele quisesse, porque o carro é dele. Cuidava melhor do carro. Cuidava melhor do carro, diminuiu a manutenção, diminuiu o pessoal que monitorava o carro, se usava ou não usava fora. Então que a gente criou a logística que entregava o material no ponto de trabalho da pessoa, em vez dele se deslocar para buscar material e perder um tempão buscando material ao invés de atender cliente. Então, uma série de coisas foram implementadas ali para criar o ambiente correto para ele produzir mais. Ficar mais satisfeito. Ficar mais satisfeito. E a gente pegava as pessoas e fazia a premiação dos melhores do mês, melhores do ano. A pessoa ia para o palco, ela era premiada se ela tivesse um desempenho melhor que os outros, se sentia importante, dava um troféu, a família falava, ele compartilhava o que ele fazia com os outros, para os outros também aprenderem. Então, você ia criando um ambiente positivo que transformou tudo. Mas isso eu estou dando um exemplo específico, mas em todas as outras empresas foi feito algo no mesmo conceito, não necessariamente investimento similar, em pessoas, gestão de pessoas. É um excelente conselho. Eu acho que nesse caso, só o fato do cara poder usar o carro na vida pessoal dele já faz ele ganhar dinheiro. Se ele tiver, por exemplo, com um gestor anterior, onde ele só podia usar o carro no horário comercial, ele teria que ter um outro carro para se locomover ou até pegar transporte público. Ele pode simplesmente pegar o carro dele e vender, porque agora ele ganhou um carro, pelo menos enquanto ele estiver trabalhando na empresa. Sim. De fato, isso é um conselho realmente muito bom. Mas pro lado assim do empreendedor, que ele não que ele é aquele cara que ele tá na raça, ele não tem nem funcionário, sou eu, Deus e o meu negócio. Deus e o meu negócio. Qual seria um conselho bem objetivo assim para ele? Se é que existe. Não, assim, conselho bem se fosse geral. Bom, vendia, né? Não dá, mas bem assim, geral. E de qualquer... Quem vai empreender especificamente, eu estou nesse momento de vida. Eu sempre fui executivo minha vida inteira. Deixa eu falar disso aí já. Trabalhei como executivo minha vida inteira em empresas privadas. Aí tive esse convite do Ministério da Economia, ajudei em empresas públicas. Trabalhei na Casa da Moeda, como diretor na Casa da Moeda, como presidente na Engeia e depois no BNDES também trabalhei no final do período entre 19 e 22. Então, e agora, quando eu saí do público, eu decidi empreender. Eu sempre tive a vontade de empreender e decidi empreender nesse momento. Como a gente disse aqui, o empreendedor brasileiro ele precisa ser muito resiliente, ele precisa ter muita força de vontade, porque as dificuldades são tremendas, o ambiente é hostil para o empreendedorismo. Mas o que ele precisa é ter... se ele tiver uma ideia na cabeça, se ele tiver uma boa solução na cabeça, um bom produto, uma boa ideia, ele tem que ser perseverante, seguir aquilo ali e, como eu disse, montar aonde ele quer chegar e desdobrar isso em como ele vai chegar nesse caminho. O grande desafio é capital. É investimento. Hoje está muito difícil. Com capital você pode errar, né? Está muito difícil você conseguir investimento e tudo mais. Você vai tentar montar ali o formato de trabalho da sua empresa para você ter mais receitas que despesas, mas é sempre um desafio. Aí vai depender muito do negócio que ele abrir. Por exemplo, se ele abrir um negócio de compra e venda de coisa, ele comprou um item por 10, vendeu por 12, é mais fácil de você conseguir conduzir. Agora, até num exemplo simples desse como eu dei, mas eu quero ter um estoque com 300 itens. Se eu não tiver o dinheiro para os 300 itens, eu não consigo ter o estoque, eu precisaria ter um investimento. Ou então, não, eu vou ter que começar pequenininho com um item, depois eu consigo ter 2, depois eu consigo ter 3, só que quanto tempo você vai levar para conseguir fazer isso acontecer? Quanto tempo você vai conseguir não se remunerar
desse Pra você empreendimento. investir tempo nisso, né? E você vai conseguir queimar as suas reservas por quanto tempo para fazer isso. Então, é muito importante que você entenda o que você tem de reserva, quanto tempo você consegue suportar sem ter o rendimento daquele empreendimento e o quanto você precisa investir para poder empreender e o quanto você precisa de tempo para poder fazer esse negócio tracionar. E aí você pode tentar as possibilidades de investimento, se elas estiverem disponíveis e tudo mais, mas é principalmente você gerar previsibilidade, você ter esse plano muito bem resolvido, muito bem estruturado, para você não ser pego de surpresa, para você, não, aconteceu isso e eu nem sabia que ia acontecer. Isso é o pior que tem, para você poder se estruturar e se planejar para fazer o negócio acontecer de forma adequada. Aí fugiu do planejamento, quebrou. Sim. Infelizmente. E aí, você gostou desse corte? Bom, eu já vou te convidar também a conhecer os nossos outros cortes aqui do nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você dar uma olhada nessa empresa, nessa startup, a Tá no Bolso. A Tá no Bolso ela está revolucionando a jornada do cliente de diversas empresas no Brasil. E para isso ela conta com diversos produtos que vão conseguir fazer com que o teu cliente tenha uma jornada muito mais fluida, uma jornada por dentro do WhatsApp, tá? E essa jornada ela vai aumentar em muito o número de conversões que hoje você tem. É isso que a Tá no Bolso tem feito por todas essas empresas no Brasil que confiam no trabalho dela. Então, para você conhecer o trabalho da Tá no Bolso, para você conhecer como eles podem ajudar a tua empresa, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar em contato com eles e você conhecer mais sobre o trabalho deles, tá bom? E não se esquece de se inscrever no nosso canal de corte e no nosso canal principal, Podcast Bússola Profissional, tá? Nos vemos em breve.